Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente para uma live especial para falar dos livros do Rubens. E como é de costume, vamos aqui esperar vocês entrarem. Por favor, divulguem a live. Pessoal entrando. Olá, Marina. Eu queria já deixar aqui o meu agradecimento ao Zanin, que vai participar aqui da live com a gente. Agradecer a todos vocês por entrarem na live, o sucesso da live anterior também. Queria que vocês não deixassem de divulgar o trabalho do Livros com Axé. Agora nós também temos um canal no YouTube, onde eu vou tentar postar mais coisas, falando também de leitura de uma forma geral, tá? Vou falar por que a gente para de ler em um certo momento, por que a gente lê mais, por que a gente lê menos, algumas dicas para a gente voltar a ler. E vou continuar as dicas de livros também, mas quero falar um pouco sobre essa questão da leitura dentro de nós, tá certo? Vamos lá, vou chamar aqui o Zanin. Olha, tá todo mundo aqui, a Cris, a Adri, a Deia, o Gerson, a Neia. Muito legal. Zanin, cadê você? Aqui. Isso. Olá, Zanin. Olá, tudo bom? Tudo bem, querido? Que Tudo bom. bom. Te agradeço de antemão, viu, por ter topado fazer essa live, falar do pai Rubens, dos livros dele, falar de tudo isso que ele nos deixou. Agora, da literatura, de fato, da literatura umbandista, de trazer a Umbanda sagrada, né? Não só a parte dos romances. Então, hoje esse vai ser o nosso tema. Queria, por favor, que você se apresentasse, falasse um pouco de você para o pessoal também. Ah, legal. Boa noite a todos. Bom, eu que tenho que agradecer por ter a oportunidade aí de falar do mestre Rubens, a quem me inspira toda a minha vida na Umbanda. Espero estar à altura de falar um pouco dos livros, da minha história com esses livros. Bom, todo mundo me chama de Zanin, me conhece por Zanin. Eu sou sacerdote do terreiro de Umbanda, Templo do Sol de Aruanda, mago da magia divina, médium de Umbanda, advogado, pai de 2 filhos, 3 cachorras, enfim, gosto muito de moto, sou uma pessoa... minha vida inteira umbandista foi inspirada na obra do mestre Rubens. Tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu passo para o pessoal no terreiro tem a linha, né, a linhagem do mestre Rubens. Eu tenho como formação o desenvolvimento mediúnico com o pai Cláudio Ricomini, o sacerdócio com a mãe Fátima Saraceni, irmã do Rubens, a quem é a minha verdadeira mãe de santo, a quem eu presto todas as homenagens sempre. Tenho como modelo também a mãe Simone Zanetti e tenho como uma grande pessoa de admiração a doutora Miriam, que é a soberana regente do Colégio de Magia. Tem bastante gente para agradecer e para me inspirar. Sem Mas é dúvida. isso aí. De todos nós, né? Então, hoje, o bate-papo vai ser longo. A gente tentou fazer um cronograma para não passar do horário, né, Zanin? É Para a gente verdade. conseguir falar de tudo. E, e vamos começar, então, naquele mesmo formato, tentando dar uma sequência de livros para as pessoas, falando um pouco desses livros, né? E principalmente porque são livros que você usa no seu templo, né? Na sua casa, Sim, para os com seus filhos de certeza. santo. Então, acho que você pode falar bastante sobre isso, né? Legal. Bom, falar um pouco da doutrina de Umbanda Sagrada é uma coisa... eu não digo que ela é difícil, eu digo que ela é prazerosa, porque em momento algum ela contraria tudo que já tem a respeito da Umbanda.
É verdade. A Umbanda Sagrada, ela não vem para contrariar, ela vem para fundamentar sobre um aspecto, sobre um ponto de vista energético. Eu acredito que a grande inovação, não é nem inovação, o grande mistério revelado da Umbanda Sagrada é a capacidade que a gente tem de olhar para uma religião de um ponto de vista energético. Um tema extremamente atual, né? Essas questões de física quântica, multiverso, teoria das cordas, tudo isso, de uma certa forma, está dentro da Umbanda Sagrada, está dentro dos livros que o mestre Rubens trouxe para nós por inspiração pelo Pai Benedito. Enfim, a Umbanda Sagrada, eu digo que ela é uma Umbanda que tem esse axé, tem essa pegada energética que encanta quem gosta desse tema, quem gosta de estudar onda, quem gosta de estudar vibração, quem sabe que cor, na verdade, é uma onda. Então, ela acabou angariando fiéis, pessoas que gostam, que mergulharam de cabeça. Estudantes, né? Muita gente estudando. Essa questão da fundamentação. E eu acho que um outro grande ponto essencial da Umbanda Sagrada, e eu acredito, eu não tive o prazer de conhecer o mestre Rubens, por isso me inspiro em todos os mestres que trabalharam efetivamente com ele, que a Umbanda Sagrada, e eu falo isso no terreiro, ela tenta tornar o médium, a pessoa, o umbandista, autônomo. Ela tenta munir ele de tanto conhecimento que ele pode cultuar os orixás, ele pode cultuar Deus, ele pode fazer os cultos aprendendo, estudando. Então esse também é um grande diferencial da Umbanda Sagrada, sabe? Tornar o médium não mais um pedinte, não mais uma pessoa que, olha, uma hora você vai saber, não, olha, tá aqui, faz desse jeito, vai lá e faz, se você sente no seu coração. Então acho que esse, para mim, esses são os dois grandes diferenciais da Umbanda Sagrada. A fundamentação energética e a autonomia que ela dá para a pessoa de cultuar o seu divino através dos orixás. De fato, você falou uma coisa que é muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Se alguém que estuda a Umbanda Sagrada falar que não tem acesso à informação, de que algum sacerdote diz, não, isso aqui você vai aprender depois, você vai saber depois, ou não é o momento, eu acho que não está muito certo, porque as coisas estão muito abertas, né, em todos os livros. Sem dúvida. Basta você querer procurar e vai achar. Né? Então, e vai achar, com certeza. Não tem essa história de, não, daqui a pouco você aprende. Não, você consegue procurar, pesquisar, e eu sei o quanto você já estudou também, quantos anos você já estudou, e todos nós continuamos nesse caminho, né? Com certeza. Estudar sempre. Isso aí. Muito bom. Então vamos começar? Lá? Vamos lá. Então vamos. Vamos falar do primeiro livro? Opa! Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Olha, esse livro, eu já disse isso para ti, vou repetir. Para mim, ele é o livro obrigatório para todo médium. Existe o médium que gosta de se aprofundar na doutrina, existe o médium que gosta de ter mais a experiência vivencial da Umbanda, existe o médium que gosta das duas coisas. Independente do tipo de médium que você seja, esse livro ele é obrigatório. Por que eu digo que ele é obrigatório? Porque ele passa desde a história da Umbanda, desde a diferença da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, ele vai explicar toda uma questão histórica da Umbanda, vai entrar nas fundamentações energéticas, vai falar dos tronos de Deus, vai explicar toda essa questão que a Umbanda Sagrada traz de uma maneira clara e objetiva. Os outros livros do Rubens, eles aprofundam, tem uma escrita complexa e tal, mas esse livro, ele é extremamente objetivo, extremamente claro, bem dividido, ele fala de todas as linhas, ele fala da esquerda, ele dá uma visão ampla para o médium que já está dentro de um terreiro. Sabe, assim, o médium quando lê esse livro, eu me senti acalentado por poder ver no terreiro que eu me iniciei na Umbanda, que eu nasci na Umbanda, encontrar as coisas que eu lia no livro. Então eu olhava para o terreiro, via no altar, via na gira, via nos guias, via nas explicações das pessoas, ia para o livro e encontrava tudo ali. Sim. Tanto que eu estava até olhando o livro todo marcado de caneta. Esse livro foi o primeiro livro que eu li, assim, de doutrina, né? Não de romance. Então, esse livro tem uma história com ele
de chegar mais cedo no terreiro, nas giras de desenvolvimento. As giras começavam às 8 da noite, eu chegava às 5h30, sentava, pedia para o pai de santo, olha, eu quero sentar lá no canto e ficar lendo. E foi assim, durante todo esse tempo que eu passei a ler esse livro aqui. Então eu acredito que ele tem que ser o ponto de partida para um umbandista ou para uma pessoa que não é e tem interesse em conhecer, em entrar na Umbanda, não só na Umbanda Sagrada, porque ele passa por tudo, mas também pela Umbanda Sagrada. Então ele é, assim, obrigatório e o primeiro de doutrina e teologia, com certeza. Inclusive, ele é adotado nos cursos de teologia que são dados nos terreiros de Umbanda Sagrada, né? Então, você quer fazer um curso de teologia de Umbanda em algum local, o sacerdote vai te indicar esse livro. Certamente ele vai te indicar esse livro. Então, assim, é o ponto de partida. Ele tem uma leitura um pouco mais fácil, se é que a gente pode falar assim. Ele trata de todos os assuntos de uma forma não tão densa, né? É isso que eu vejo nesse livro. Ele trata do assunto de uma forma um pouco geral e depois ele te traz outros livros para você se aprofundar. Mas assim, o que você precisa saber quando você entra na Umbanda Sagrada e quer fazer um curso de teologia? Esse livro, né? É exatamente então, isso. De fato, ele é assim, ele é o ponto inicial de tudo. Né? E eu acredito que a gente indicando isso para as pessoas, dá para eles começarem e vão conseguir ler. Não vão parar no meio e tudo mais, vão conseguir ler. E depois desse daqui... Não, pode continuar. Dentro de um próprio curso de desenvolvimento mediúnico, esse livro, sem sombra de dúvida, ele é a base da doutrina. Sim. Ele é a base de tudo, é o que você disse. Ele começa, é como se dele se ramificasse para outros livros mais complexos, de uma linguagem mais difícil, mais hermética, né, mais truncada. Mas esse aqui não, esse ele faz um compilado geral. E é isso que eu acho interessante nesse livro. Ótimo. E continuando então, depois que o médium lê esse livro, que livro você indicaria para continuar? Olha, tem dois. Eu vou começar pelo mais difícil. Que é este aqui, A Gênese Divina da Umbanda Sagrada. Esse livro, para mim, ele é um grande diferencial também da parte de doutrina da Umbanda Sagrada. Como a gente falou no primeiro, ele fala de tudo. Ele não fala só da Umbanda Sagrada, certo? Ele fala também as diferenças, Kardec, Candomblé e tudo mais. Sim. Esse aqui, ele traz uma coisa que eu acho que eu não encontro, ou eu não encontrei em nenhuma outra vertente de Umbanda. E não é desmerecendo as outras vertentes de Umbanda, como a gente falou, é uma fundamentação. Quando você chega para um umbandista e pergunta como foi a criação do mundo, como foi a criação do universo, o umbandista que não teve conhecimento, ou não é da linha da Umbanda Sagrada, fatalmente ele vai cair para a linha do catolicismo. O Espírito de Deus parava sobre as águas, ele vai para a Bíblia, ou ele vai para o Kardec, que vai falar das cidades espirituais e aquela coisa toda. Um umbandista da Umbanda Sagrada, se você perguntar para ele como começou o universo, ele vai fazer assim: nós temos uma fundamentação própria. Ele vai dizer para você, Deus pensou internamente e de tanto pensar ele se exteriorizou. E aí ao exteriorizar ele foi abrindo-se em planos. Primeiro plano da vida, segundo plano da vida, e assim vai. E o umbandista da Umbanda Sagrada vai dizer para você, nós nos encontramos no sexto plano da vida, na 22ª dimensão, na contraparte material. Ele vai dar toda uma explicação da criação energética do universo, do que é um fator, uma essência, uma energia. Ele vai mostrar toda uma evolução do espírito humano de incontáveis milhares de anos, de uma forma única. Então, esse é o grande presente da obra do Rubens, quando a gente pensa que a Umbanda finalmente tem uma maneira de explicar a criação do universo própria. Porque aí você pega a linha da fé, você vai trazer para os orixás Oxalá e Logunã. Mas a linha da fé, ela não é só o orixá. Ela é a energia, ela é o fator, ela é o sentido, ela é a essência. Aí você tem o orixá fatoral, orixá essencial. E aí o Rubens vai explicando, numa linguagem extremamente hermética,
Eu acho que eu já li esse livro umas 4 vezes e eu não tenho a soberba de dizer que eu entendi ele 100%, A gente tá? comentou Mas sobre assim, isso, né? Esse é um livro que você tem que ler algumas vezes. E você sempre vai muitas. tirar uma outra informação. Com É certeza, verdade. com certeza. Mas eu acho que assim, vale a pena ler esse livro só para entender como um bandista sagrado entende como a nossa realidade é sustentada. Aqui nós temos uma certeza. Todo umbandista é monoteísta. Deus é único. Mas ele se manifesta de diversas formas. Ele se manifesta através das suas vibrações. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Isso. Esses fatores, essas vibrações, essas energias têm sentidos, qualidades, características próprias. E aí, quando elas se juntam, quando você tem o entrecruzamento de todas essas energias, você tem o nosso universo criado. Essa leitura, ela é importante, mas muito difícil. Isso é fato. Queria Mas aproveitar eu e acho... deixar aqui um abraço para o pai Cláudio, que está aqui também na live, e está falando que o livro é Opa, difícil, mas que é incrível. Inclusive, acabamos grande de Cláudio. citar o pai Cláudio aí no... É. Teve tanto na história do Zanin quanto na minha também. Então, agradecimento ao pai por estar aqui participar. Então, já sabemos que esse é um outro livro que você também indica para os filhos, que se preparem, que é uma leitura um pouco mais difícil. Talvez Sim. você tenha que fazer umas pausas, mas é muito importante, né? Eu não sei se hoje ele esse não é um livro livro... ele tá disponível Eu para acho... venda. Eu não tenho certeza. Né? Não são todos os livros que a gente consegue achar. É verdade. Inclusive, eu mesmo não tenho esse livro. Mas vale muito a pena para quem tiver ler esse livro também, com certeza. O importante, uma observação desse livro, é que ele te descola um pouco do chão do terreiro. Enquanto aquele livro anterior, ele te dá toda uma fundamentação, as linhas, os guias e tudo mais, esse livro, ele vai te jogar para o plano do divino, para o plano do sublime. Ele vai te descolar um pouco do terreiro. Por isso que é uma leitura difícil. Porque é uma leitura que você lê, você pega, você olha para o terreiro, você vê pinceladas, ideias, fagulhas daquilo que esse livro discute. Porque no terreiro a gente não encontra a onda propriamente desenhada no altar. Verdade. A gente vê a imagem do orixá. Então ele tem esse descolamento. Por isso que ele é muito difícil. Mas uma vez que você lê e você encaixa ele com os outros, aí ele faz todo sentido dentro da filosofia da Umbanda Sagrada e do Pai Rubens. Exatamente. Eu vou até aproveitar o comentário do Gerson aqui, que ele falou que é uma leitura a conta-gotas. E de fato, né? Porque se te desprende, você precisa... É um outro patamar para você de fato analisar e refletir. É verdade. Sem dúvida, mesmo. sem dúvida. Agora acho que a gente vai para um livro também que é muito conhecido. Inclusive esse livro tem uma coisa muito interessante sobre ele, que é um meme, né? Que é uma cara de uma criança fazendo espanto assim. Quando eu li o Código de Umbanda pela 5ª vez e ele fez sentido, tem a cara de uma criança assim. Oh! É isso. Exatamente bem isso. Eu diria que esse livro, o Código de Umbanda, esse aqui, né? Ele é o livro que interliga o Doutrina com a Gênese. Porque ao mesmo tempo que ele te traz coisas de terreiro, magia, o Rubens explica a magia do terreiro, os pontos riscados, os símbolos. Ele traz tem aqui uma parte que o Rubens fala de colocar as pedras no terreiro, de fazer todo um assentamento. Ele te traz uma parte muito experimental, vivencial, elemental do terreiro. Ele tem um outro diferencial, que eu acho que ele explica parte do que está na Gênese de uma forma mais clara e mais dentro do terreiro. É a famosa ciência dos orixás, os entrecruzamentos dos orixás. Esse livro é o livro que mais fala a respeito disso. Esse é o livro que trata por que a minha incorporação do meu Oxalá é diferente da incorporação do Oxalá do meu irmão que está do lado. Por que a incorporação da Iemanjá minha é diferente da do outro médium? Minhas entidades são do candomblé, não são da Umbanda, são da Umbanda homolocô, trançada. Não.
O Rubens vem fundamentando que os orixás, eles se entrecruzam com os reinos elementais. Então você tem o Oxalá cristalino, que seria o Oxalá congregador da fé, você tem o Oxalá mineral, você tem o Oxalá vegetal, o eólico, o ígneo. Então ele faz como se cada orixá se entrecruzasse com cada reino elemental, que são 7. E aí você tem uma gama enorme de orixás diferentes. Então o meu orixá, o Oxalá que anda comigo, né, que me acompanha, ele pode ser um Oxalá de uma natureza entrecruzado, por exemplo, com o elemento telúrico, com o elemento terra. Provavelmente ele vai ter um movimento mais lento do que o normal. Se eu pego um médium que tem um Oxalá entrecruzado com o eólico, com o ar, provavelmente a incorporação dele é um pouco mais reta e os movimentos são mais rápidos. Quando a gente traduz isso para os nossos irmãos do Candomblé, você tem 2 nomes super conhecidos de Oxalá. Oxalufã e Oxaguiã. O Oxalá velho e o Oxalá novo. Exato. Então os nossos irmãos do Candomblé conseguiram identificar na natureza esses entrecruzamentos dos orixás e foram dando nomes para eles. Só que a gente só tem nomes dos mais conhecidos, né? Sim. Não temos nomes de todos. E aí a gente usa na Umbanda Sagrada um conceito de o Oxalá cristalino, o Oxalá mineral, o Oxalá telúrico. O Oxalá telúrico seria o Oxalufã, o Oxalá eólico seria o Oxaguiã. E aí a gente vai, quando você pega Ogum é o que mais tem. Porque você tem o Ogum de Ronda, você tem o Ogum Iara, aí você tem todos os entrecruzamentos, aí você consegue analisar bem legal. Então, o que é importante nesse livro aqui, né, para não fugir muito do assunto, é entender que as incorporações dos orixás e os orixás, eles estão relacionados com os seus entrecruzamentos. E isso é um grande diferencial da Umbanda Sagrada, de trazer esse pormenor, de ir a fundo nesse detalhe para mostrar. E aí o Rubens, nada é simples, ele complica ainda mais. Ele traz a famosa ciência do X. Ele explica a polarização entre Xangô, Yansan, Ogum, Oroiná, o ar que potencializa o fogo, e aí todo mundo conhece, né, o casal Dendê, Xangô e Yansan. Sim. Só que aí quando você traz isso para os outros orixás, você percebe que cada orixá, entrecruzado ou não, ele recebe influências de outros orixás numa tela vibratória que lembra muito a teoria das cordas, da física quântica, que foi aquilo que a gente falou no começo, de trazer a Umbanda para essa coisa energética. Não é um livro fácil, mas é um livro que está no meio do caminho entre o Doutrina e Teologia, que é o primeiro, o básico, e a Gênese, que te coloca num outro patamar de escola do terreiro. Esse eu diria que ele está no meio termo. E esses 3 livros... desculpa, eu estou falando, não paro de falar quando eu começo a falar. Eu só ia comentar que esse livro é um livro que tem 571 páginas. Então, não fique triste se você já desistiu algumas vezes, como eu. Eu já desisti algumas vezes, eu já voltei, eu já desisti de novo. E até a gente conseguir concluir e conseguir entender, tirar o proveito disso. Então, é normal, gente. É um livro super grossinho. E tudo isso que o Zanin falou tem isso e, lógico, muito, muito mais. Por isso que a gente começou a falar daqueles outros livros que te dão uma base inicial, que te dão alguma informação inicial para você se deparar com um livro de 571 páginas, para você não se desmotivar e tudo mais. Né? Mas um livro extremamente necessário, um livro que é um código. Né? É um código, então, o próprio nome já diz. Exatamente. Então, necessário. Totalmente necessário para uma pessoa que quer se aprofundar dentro da Umbanda Sagrada. Né? E aí eu acho que esses 3 livros, para mim, eles são os 3 principais livros da Umbanda Sagrada. Os 3. Assim, é como a gente falou, talvez você precise de outros livros complementares para se aprofundar nos mistérios. Sim. Mas se você quer entender a Umbanda Sagrada como um todo, de forma superficial, sem ser pejorativo,
de uma forma intermediária, de uma forma profunda, esses 3 livros obrigatoriamente têm que estar na sua cabeceira, sem sombra de dúvida. Ótimo. Então, começamos por esses 3, e são as indicações que, inclusive, você dá para os seus filhos, que também estão aqui falando e agradecendo você também. Legal. E depois disso, o que a gente pode começar a ler, então, depois desses 3? Olha, a obra do Rubens, eu acredito que ela é inesgotável, né? Assim, tem muita coisa, ele escreveu muita coisa, mas eu gosto, depois que a pessoa passou por essa tríade, eu gosto de trazer ela para esse livro aqui, o Lendas da Criação. Mas você fala assim, Zanin, mas você recomenda um livro que conta a história depois de ter passado 3 livros de doutrina pura? É verdade. Sim. Sabe por quê? Porque eu acho que o próprio Rubens quis assim. Porque aqui numa parte do livro, bem no começo, ele escreve que as lendas são os fundamentos contados de uma forma fantasiada ou fantasiosa para que a gente possa entender de uma maneira lúdica. Se eu tenho a base doutrinária, quando eu vou ler a história, toda aquela base que eu tenho dentro de mim, ela vem à tona. Então é assim por conta disso. É assado por conta disso. Então eu acho esse livro sensacional para isso, para pegar tudo que você aprendeu dos outros 3 e colocar à prova. Cada história que você lê, cada mistério que você lê, você olhar e falar assim, nossa, eu estou entendendo aquilo que eu li antes, aquela coisa de energia, de fator, de vai e volta, agora isso aqui está contado de uma maneira lúdica. Sem contar as histórias incríveis, os mistérios que o Rubens traz. Quando ele fala das matrizes geradoras do interior de Deus, e aí acho que nem cabe aqui, mas a gente poderia colocar matriz geradora, interior de Deus, como a parte do lado feminino, do ato gerar-se em si mesmo. O Rubens, a história praticamente posiciona as matrizes geradoras dos orixás. Ele coloca a matriz de tal orixá, fica à esquerda de tal orixá. A minuciosidade da lenda é tão grande que acho que se colocar num papel e desenhar, você consegue fazer a estrutura das conchas geradoras, das matrizes geradoras, dentro de Deus, no interior de Deus. E aí tem toda uma explicação dos orixás saindo do interior de Deus, quando eles se exteriorizam, depois de Exu, claro. E aí tem a explicação dos planos da vida, porque aí cada plano da vida segue uma essência, que segue o seu orixá, que segue o seu elemento, o seu sentido. Então você vai lendo as histórias e vai entendendo tudo aquilo que você absorveu de doutrina para trás. Então eu gosto de fazer essa sequência. Doutrina primeiro, história, lenda depois. E eu faço, assim, eu tenho uma relação com a magia dos mantos muito própria, eu falo isso pro pessoal. É uma magia que me toca muito. E aqui nesse livro tem uma lenda que fala da mesa dos mantos, das realidades, que cada orixá pegou o seu manto e aí ele passou a ser o regente daquela própria realidade. Essa lenda que tem aqui, eu acho que ela é inigualável. E a última coisa que eu falo desse livro sempre é, aqui para mim ele mostra como a Umbanda Sagrada foi criada. Não quero dar spoiler do livro, aqui mas não aqui tem como, conta... a gente sempre fala alguma coisa, não tem jeito. Aqui fala um pouco da vivência do pai Benedito, Preto Velho, que veio até o Rubens, que passou a Umbanda Sagrada para o Rubens, fala do pai Benedito vivendo na dimensão dos orixás, aprendendo toda essa fundamentação energética que a gente falou nos outros livros. Quando ele retorna para o lado espiritual, a espiritualidade chega até ele e diz, olha, vamos compilar o que você pode passar para a humanidade. E aí tudo é compilado em 3 livros. A gente não falou de 3 livros? Sim. Tudo é compilado em 3 livros. E é só o que pode ser passado para a humanidade. E a espiritualidade chega para ele e diz assim, olha, você tem 2 opções. Ou você volta para a dimensão dos orixás e permanece com todo o conhecimento que você tem, ou você permanece aqui na espiritualidade, mas aí você só vai conhecer aquilo que pode ser passado.
E aí ele resolve ficar e passar todo o conhecimento que a gente tem. Então, por isso que vem através do Pai Benedito, que encontra o Rubens. E aí tem toda uma história que, assim, é sensacional. Então, esse livro, no começo, ele já fundamenta a existência de 3 grandes livros de doutrina. Sim. E aí depois ele revela os mistérios de forma lúdica. Não tem como não indicar esse livro como sequência. Com Não certeza. tem. E é muito interessante falar de lendas, porque tanto na Umbanda nós temos as lendas, e no Candomblé nós temos os Itãs, que também são lendas, que falam dos Sim. orixás e que mostram e que fazem ensinar mesmo as pessoas. As pessoas aprendem sobre os orixás também no Candomblé pelos Itãs, né? Então, mais do que nunca, é um livro que te conecta. E é muito engraçado você ler esse tipo de lenda. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas eu me sinto tão dentro da história, eu me sinto lá, como se eu estivesse vendo a coisa acontecer, sabe? Então, É, por isso, de fato, esse é um livro assim marcante. Eu li esse livro, nossa, faz muitos anos mesmo. Mas eu me lembro assim das sensações até, sabe? De tão bom que foi guardar para mim essa leitura. Com certeza hoje, se eu lesse novamente, eu teria uma outra sensação já com mais informação, mas aquela pureza eu não vou esquecer de jeito nenhum. E é um livro que ele foi relançado agora, bem recente, né? é verdade, bem recente. Então, para todo mundo tá disponível a compra, e ele ficou bastante tempo sem estar disponível, né? Então, para quem quiser aproveitar, a gente de fato indica esse livro que é sensacional. É verdade. Indica mesmo. O que você falou faz todo sentido. A primeira vez que eu li A Mesa dos Mantos, eu me senti como se eu tivesse a pretensão, né? Eu me senti como se eu estivesse do lado, vendo a mesa, e assim, como se eu estivesse vendo os orixás pegando os Pegando. mantos. A discussão na conversa que Oxalá tem com Deus para entender o próprio mistério, que ele é o próprio pensamento de Deus. Quando Oxalá pensa, é Deus pensando. É como se você pudesse enxergar, tivesse presente na conversa dos dois. É um livro realmente diferenciado, sem sombra de dúvida. Muito, Ótimo. muito bom. Que bom. Tem mais um por aí para a gente divulgar para o pessoal e indicar? Tem mais um que eu acho que vale a pena ser lido, e aí entra um pouco dentro de uma filosofia minha, tá? Eu acho que, claro, outras pessoas têm essa filosofia também. Quando eu comecei na Umbanda, eu escutava muito assim, não se preocupa o nome de guia, não se preocupa o pai de cabeça, não se preocupa a mãe de cabeça, vai estudando, vai estudando, vai estudando. Só que quando eu entendi que a Umbanda Sagrada ela traz o conhecimento como ferramenta principal, me veio na cabeça o seguinte ponto: como eu vou me desenvolver espiritualmente se eu não conheço o meu DNA divino? Se eu não conheço a minha constituição energética? Porque cada médium tem cada pessoa, cada ser humano tem a sua constituição energética diferente do outro. Agora, como eu vou entrar claro, num primeiro momento, se você não sabe nada, mas a partir do momento que você precisa se conhecer para poder conhecer a sua espiritualidade, como você faz isso? E aí a primeira coisa que o médium, quando pisa no terreiro, seja por ansiedade, seja por qualquer coisa, ele quer saber pai e mãe de cabeça. Todo mundo, Quem é não meu tem como. pai, quem é minha mãe? E aí começa aquela coisa, mas quem vai me dizer? É o jogo de búzios, confirma na cebola, é o guia-chefe. É verdade. É uma loucura. Tipo, tem numerologia, cada um fala uma coisa. E aí o Rubens traz esse livro aqui, ó. Orixás Ancestrais. A hereditariedade divina dos seres. Aqui o Rubens trata de explicar até um conceito que também não se fala em outras linhas de Umbanda, tá? Eu não me recordo de uma linha de Umbanda que trate da questão do orixá ancestral. Como a Umbanda Sagrada traz a coisa do sairmos do interior de Deus, quem nos tira do interior de Deus para o primeiro plano é um par de orixás, os chamados orixás fatorais. Aí vem a expressão, você é fatorado no interior de Deus, você sai do interior de Deus. Quando você sai, você é
bombardeado, alimentado, nutrido energeticamente por essas duas energias. Essas duas energias, não importa por onde você passe, ela vai lhe acompanhar pela eternidade. São os chamados orixás ancestrais. É o seu DNA divino. É aquilo que você carrega no seu mais íntimo. Quando você chega no sexto plano, que é onde nós estamos aqui, e você encarna, aí sim você recebe um par de orixás a mais. Que aí é pai para os homens, né? Ou, vamos falar de frente, e juntó. Então o umbandista sagrado, a Umbanda Sagrada, ele tem 4 orixás que formam a estrela da vida. Que é o ancestre dominante, o ancestre recessivo, esses que vão acompanhar pela eternidade, não importa quantas vezes ele encarna. E ele tem o de frente e o juntó. E o médium quer saber os 4. Logo quando ele entra, ele sabe, eu posso saber os 4? Eu quero saber os 4. E essa leitura traz para esse médium uma explicação do que é você ter Ogum na sua coroa. O que é você ter Oxóssi na sua coroa? O que é você ter Obá? Quais são as características? Não é fácil você saber as características de orixá de uma pessoa. E aí, aproveitando que o Cláudio está na live, quando eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico com o Cláudio, e ele estava falando, e eu conto essa história para todos os meus filhos de santo lá na casa, quando ele estava falando sobre fazer a leitura dos orixás das pessoas, ele falava assim, algumas pessoas têm a energia do orixá de frente pulsando. Você olha para a pessoa, você já sabe. Aí ele veio andando na minha direção e falou assim, você é filho de Oxalá, né, Zani? Aí eu falei, sou. Ele falou, aí ele virou para a classe e falou, é muito, para quem já está acostumado, é muito latente, é muito notório a energia. Aí ele voltou, foi falar do orixá Juntó, ele voltou, você é filho de Iemanjá, né, Zani? Eu falei, caramba, sou. Então, assim, algumas pessoas, a energia, ela é muito latente. Outras não. Até pelaquela questão dos entrecruzamentos que a gente falou, às vezes a pessoa está num momento diferente de vida. Então, essa leitura aqui traz para as pessoas, para o médium, um esclarecimento. O que é ter essa ancestralidade divina? O que é essa constituição energética? E como ela se apresenta dentro de você? E como você expressa ela no seu dia a dia? E aí eu já lhe faço um agradecimento antecipado. Porque uma psicóloga me chamou que ela quer fazer uma live sobre psicologia e Umbanda. Nossa, que interessante. Porque quando ela falou, do que você vai falar? Eu falei, vou falar dos livros e tal, não sei o quê. A hora que eu falei que eu ia falar sobre esse livro, ela falou, nossa, isso tem tudo a ver com psicologia, com comportamento, dá para fazer uma relação. Eu falei, dá sim. Quando você quiser, a gente bate esse papo. Por tua causa, viu? Obrigado. Puxa, que legal, fico feliz. Mas esse livro, de fato, ele é sensacional. Ele é daquela série de livros mais fininhos, ou seja, ele tem um entendimento mais fácil, e ele traz, de fato, informações que a gente sempre procura, sabe? Eu costumo dizer que é aquela pergunta de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Então, esse, para mim, foi um livro, assim, que me trouxe esse esclarecimento lá quando eu também perguntava quem era meu pai e mãe de cabeça, como assim, quem será que é, quem será que não é e tudo mais. Ajuda muito, às vezes até nos dá um direcionamento, né, para aquietar um pouco o nosso coração, né, porque não necessariamente você precisa saber quem é, né, nós somos filhos de todos os orixás, não é isso que os nossos pais sacerdotes dizem, então eu acredito nisso também, mas indicamos extremamente essa leitura, e até acho que essa leitura ela pode ser feita depois até do primeiro livro, né, do Teologia de Umbanda, ele né, pode ser o segundo, enfim, você só precisa ter um pouquinho de noção de algumas coisas da Umbanda para poder, da Umbanda Sagrada, né, para poder ler esse livro que vai te ajudar. Concordo. Né? Agora, acho que a gente podia, já que a gente falou dos 4 livros chaves, vamos dizer assim, aqueles que a gente indica para a pessoa que quer entender a Umbanda Sagrada, a gente podia falar, então, dos diversos outros livros que o Rubens nos deixou, assim, rapidamente, e indicando, falando um pouquinho deles. Pode ser? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu trago para o nosso bate-papo aqui, esse aqui, o Tratado Geral de Umbanda,
as chaves interpretativas. Ele fala, de novo, tudo que ele já fala nos outros, mas aqui tem algo que eu vi muito de leve, de uma forma muito rápida nesses livros, e aqui ele trata de uma forma profunda, Sim. que são os graus de cada orixá. Porque como a gente está falando sobre energia, a gente está falando sobre frequência, a energia ela tem angulação. Então os ângulos, eles se relacionam com o tipo de onda, com a vibração, com o trono, com o elemento e fatalmente com o orixá regente daquilo. Então o Rubens pega o 360, que é um todo, e ele começa a fazer as interpretações, a chave da base dos ângulos, os 180 de Oxalá, os 45, os 90, e aí ele vai explicando quase que uma geometria sagrada da Umbanda. Sim. E isso é sensacional, porque eu li esse livro e aqui ele fala, por exemplo, você pega um símbolo de Exu, a base com que há o corte do tridente de Exu vai dizer a regência. Eu falei, será que vai mesmo? Aí eu fui visitar alguns terreiros, eu vi os pontos riscados e estava lá certinho. Aí eu descobri o nome do Exu, tinha relação com angulação. Então essa chave interpretativa, essa parte de ângulos, é muito legal. É quase como uma geometria sagrada. De novo, não precisa, mas se puder, leia. Com certeza. E é interessante, eu queria até citar esse livro, né? Fundamentos Doutrinários de Umbanda. Esse livro, junto com esse que você acabou de mostrar, ele fala bastante sobre sacerdócio, né? Que é um tema muito... que as pessoas têm interesse em saber dentro da Umbanda Sagrada, já que os sacerdócios também são ministrados dentro dos templos de Umbanda. Então, você se forma sacerdote, você faz um curso de sacerdócio, e esses livros, eles são indicados, né? É onde o Rubens fala um pouco sobre essa questão do sacerdócio, né? Sem dúvida. E aí é importante falar, né? Todo mundo quando fala, você faz curso para ser pai de santo. Não. Você faz curso para você ter as ferramentas para você ministrar e dar continuidade a uma missão que já é sua. Exatamente. Se você não tiver missão de ter uma casa, de ter um terreiro, de ter um chão, você não vai ter. Mas isso não significa que você não possa ter um conhecimento profundo da religião que você se intitula. Tanto que lá no terreiro, no Templo do Sal de Aruanda, eu acho que deve ter pelo menos uns 5 ou 6 que estão fazendo sacerdócio, e eu falo, vai estudar. Eu não, o vô José, que é o preto velho, que é o meu guia-chefe, é o chefe da casa, Sim. Ele já falou diversas vezes, vão estudar, vão fazer sacerdócio, vão cursar, vão ganhar o máximo de conhecimento possível. Muito dentro daquela coisa, o médium, ele não precisa ser dependente para ser um umbandista perfeito, para poder cultuar o seu lado divino. E aí o Rubens traz uma coisa, além de trazer o curso de sacerdócio, o Rubens foi além. Ele traz o sacerdócio vocacional. Isso dá pano para manga até não poder mais. Verdade. Porque dá eu não live. preciso eu não preciso nem sequer incorporar para poder entender a religião que eu quero, que eu sinto no meu coração, a fundo. Quem é que pode proibir alguém de conhecer alguma coisa? Então, você pode cursar um sacerdócio aonde você simplesmente está lá para ganhar um conhecimento profundo, para falar de uma religião que você cultua, sem necessariamente ser um sacerdote de fato, de gira, de orientação. E aí esse livro complementa o Tratado Geral, que é esse, eu tenho ele antigo, né, que é os Fundamentos. Ele foi relançado com capa nova, né? Capa, exatamente. Esse aqui então, é uma capa anterior. Essa é a capa que está disponível hoje. E esse livro é bem assim, ele tem bastante coisa a respeito do sacerdócio, de consagração de templo, é muito legal, é muito bacana. Só vai aprofundar quem tiver interesse a conhecer mais ainda toda essa fundamentação energética da nossa religião. Então, leiam sim, façam curso sim, eu sou defensor de curso, façam curso de sacerdócio com o Cláudio, com a mãe Simone, com a mãe Fátima, com o Zanin. façam curso
Não, eu não dou curso de sacerdócio ainda não. Ainda, falta Ainda, pouco. ainda. Mas, assim, faça um curso com todas as pessoas de todas as vertentes de Umbanda. Guardem conhecimento. Era isso, eu acredito muito que era isso que o Rubens queria. Então, não é, senão ele não teria deixado tantos Sem livros dúvida. práticos até, né? Com Mas, certeza. enfim, Para a gente não se estender muito e conseguir falar de tudo, eu queria, assim, algumas palavras sobre alguns livros, pode ser? vamos Então, lá. a gente tem esse daqui que é muito conhecido, Ah, Rituais Umbandistas, que é um daqueles livros fininhos que eu postei e falei. Se você quer começar por algum lugar, começa por esse. Te ajuda muito, esse né? livro eu tenho uma palavra para dizer para ele: praticidade. Praticidade. Ele vai transformar a doutrina em algo prático. Então, assim, você quer saber os elementos de Oxóssi? Você vai encontrar aqui. Você quer saber que tipo de firmeza, um ponto de força? Você quer ter uma questão mais prática? Você pode vir aqui e pegar. Você quer saber um fator de um orixá, de um guia? Você vem aqui, você vai encontrar mistérios, regências. Ó, ele fala aqui, mistério sete pembas, sete cálices, sete chamas. Então, para mim, uma palavra para esse livro é praticidade. Eu acho que é o que manda Ótimo. nesse livro aqui. E a gente tem esse daqui também, que também é da Turma dos Fininhos. Os Arquétipos da Umbanda, que é um livro muito bom também. E parte desse princípio, né? De ser um livro resumido, de um livro que te dá uma noção muito boa, né? De toda a questão dos orixás, os arquétipos, o que você encontra dentro dos orixás, vamos dizer assim, as características, né? Então também é um livro muito recomendado para quem está começando, para poder entender aquele beabá. Todo médium que nunca incorporou, ele sempre tem aquela dúvida mental, né? Como é que eu vou incorporar? Como é que um caboclo se comporta? Como é que um preto velho entende? E aí, quando ele lê esse livro, ele consegue absorver e aí abrir o mental dele para que o mistério possa chegar mais próximo, possa se acoplar de uma forma mais tranquila. Eu acho que ele traz paz de espírito para o médium que nunca incorporou. Eu vou citar rapidamente a linha da esquerda, Zanin, só para que as pessoas saibam, né? Exatamente. Esse é um livro que fala sobre a entidade Exu, o guia Exu, né? Então, é um livro dos fininhos, é um livro que te dá já te dá uma grande, né, uma grande informação sobre o guia Exu. E se você e depois, né, Pai Rubens trouxe para nós o Orixá Exu, que é de fato falando do Orixá Exu, né, dessa força do mistério Orixá Exu. Esse livro eu li quando eu fiz a magia divina de Exu com a mãe Fátima, te dá um outro entendimento. É sensacional. Aí, juntamente temos o Orixá Pombagira, que também nos dá toda essa informação do Orixá Pombagira, e um dos mistérios menos conhecidos, né, que é o Orixá Exumirim, que eu indico para todo mundo que não sabe, não entende, e aqui mostra bastante informação sobre essa linha da esquerda, né? É a questão das intenções, é um mistério bem importante. Das intenções, o mistério das intenções, justamente. Um livro que eu queria muito mostrar é esse manual doutrinário, que umbandista, que ele não é um livro exatamente do Rubens, ele foi feito pela Lourdes de Campos Vieira, que ela era médium, né, da casa do Rubens, e ela escreveu, colocou lá o passo a passo das coisas que aconteciam dentro do terreiro. Então, é um livro muito, muito interessante, eu indico, foi com a coordenação do Rubens, tem muitas fotos, imagens, dos procedimentos. Esse livro, se a gente tivesse que falar uma palavra, eu diria assim, uma palavra não, né? Mas se tivesse que dar um significado para ele, seria manual operacional. Muito bom. Não é? O terreiro tem que estar tal lugar, o cruzeiro, isso, aquilo. Isso. E esse livro eu preciso fazer um comentário. Ele salvou a minha quarentena e dos meus médiuns, porque aqui dentro tem meditações que foram escritos nas forças dos orixás, e eu usei a base dessa meditação, eu expandi ela,
mas eu usei logo no começo da quarentena, trouxe todos os médiuns para o Zoom, e aí a gente começou a fazer meditação toda semana, e eu posso garantir, foi o que salvou o mental e o emocional, pelo menos meu, com absoluta certeza, e de muita gente lá do terreiro. Então, Extremamente legal, assim, eu extremamente indico importante. muito esse livro, que ele é um, sabe, assim, você não vai numa loja e tem lá o código do consumidor grudado assim na parede? Esse livro tinha que estar assim nos terreiros de Umbanda, gente. Então, É isso é um mesmo, livro que eu é isso indico mesmo. muito. Assim, nós temos muitos outros livros, nós temos as Sete Linhas de Umbanda, a Teogonia de Umbanda, a Umbanda Sagrada. A gente tem uma infinidade ainda de outros livros que dá para fazer uma outra live só falando Sem deles, dúvida. mas são muitos, de fato. A gente deixou assim um beabá, uma receitinha para vocês talvez seguirem, conseguirem entender um pouco sobre a Umbanda Sagrada um pouco mais fácil, né? Mas o Zanin também agora acabou de lançar um livro de Umbanda, né, Zanin? É O verdade, é primeiro verdade. livro. Então, você esqueceu de falar que você também é escritor? Pois é. Acho que eu não estou acostumado ainda. Mas tá aí, o nome do livro é Um Velho Novo na Umbanda, No Caminho de Aruanda. Esse livro, ele conta através de pequenos contos a minha própria história dentro da Umbanda. Tem aqui a minha primeira gira, quando eu pisei a primeira vez num Uau. terreiro de surpresa, chama Quem Diz Não ao Senhor Tranca-Ruas. Eu não era médium, eu não era nada. Eu falei para a entidade que eu não era. Aquelas coisas assim. E eu vou contando como foi viver no primeiro terreiro, como foi sair de uma maneira amarga, como eu sei que a grande maioria dos umbandistas passa por isso, se sentir sozinho, e no minuto seguinte você ser abraçado por dois grandes mestres, Cláudio e Mãe Fátima, e aí você se deparar com os amacis do sacerdócio, onde você tem um contato direto com aquelas energias dos orixás, e a cada amaci as imagens foram vindo e eu ia escrevendo. Aquilo foi assim, foi uma coisa assim, nem eu esperava que eu fosse escrever alguma coisa para Umbanda. A grande verdade é essa. E aí, como eu já estava trabalhando num outro terreiro, algumas coisas do dia a dia da Umbanda foram vindo em formas de histórias. Então, acontecia um atendimento diferente, as imagens vinham, os guias orientavam, eu ia lá, escrevia e virava um legal. conto. Que lindo. E aí, de repente, Você tinha um a hora livro que eu olho, eu tinha um um livro. livro. Eu falei, caramba, vamos lá, vamos publicar. Porque, assim, ele conta a minha história sem dizer que sou eu. Uau. Então, a pessoa consegue se conectar com o mistério de um determinado orixá, de ler a história. Ela consegue entender. Tem uma história aqui que eu gosto muito, porque eu fazia o sacerdócio e me questionava. Será que eu tenho missão? Será que eu ficava nessa coisa? Será que eu estou fazendo o curso? Eu só quero o diploma? E aí, de repente, teve um fato específico que eu atendi uma moça que precisava de ajuda. E no final, quando ela me agradeceu, eu queria responder que Oxalá lhe abençoe filha. E foi a primeira vez que a palavra filha saiu da minha boca. Nossa. Eu leio esse texto, até hoje eu me emociono, porque foi ali que eu entendi que não era o curso que me tornou um sacerdote, mas sim a minha vontade de ajudar o próximo. E aí isso virou um texto também. Fiquei arrepiada então, assim, aqui. É um livro que tem muita coisa que aconteceu comigo, mas que eu acho que acontece com grande parte dos umbandistas. Coisas boas, coisas tristes, coisas fortes, coisas intensas, coisas extremamente alegres. Tive o prazer de ter lido, de ser lido pela Mãe Fátima, nas rezas e louvações dela. Ela leu um texto, que é o texto que fala do Amaci de Omolu. Fiquei muito honrado com a leitura dela. Mãe Enfim, Fátima nós amamos, né? Muito. Amamos. Com certeza. Quem quiser adquirir, Por favor. ele foi lançado pela Editora Viseu, no site da Editora Viseu, mas ele também tem versões online pela Amazon, por todas as lojas. Eu acho que ele está nas livrarias fisicamente. E já aproveito para fazer o convite para ir lá no terreiro. Por e favor. Aí tem lá para vender também, até porque toda a renda desse livro vai para auxiliar na manutenção lá do nosso terreiro. Então, o Templo do Sol de Aruanda fica no bairro de Perdizes, em São Paulo. Fica na João Ramalho 986. Nós temos as nossas giras públicas agora com senhas restritas às segundas-feiras. O nosso desenvolvimento mediúnico às quintas. Temos cursos de magia divina
de segunda, de terça e de quinta. Vamos iniciar aí, vou falar de primeira mão, um curso de Curimba, às Uau, que sexta-feira. legal! Temos um núcleo de magia divina de atendimento. Enfim, tem bastante coisa. Segue lá no Instagram, templo.sol.aruanda. Chama no direct que eu respondo, passo maiores informações. É isso, gente. Eu acho que, bom, fechar com esse livro aí é fechar com chave de ouro. Falamos de tantos livros do pai Rubens que nos trouxe tanta coisa boa, tantas histórias. E aí o Zanin foi agraciado por essas histórias também, né? Por tudo isso que foi trazido pelo espiritual, né? Pelo Sim, divino para você. E lembrando que esses livros, eles nos trouxeram um norte, e mesmo depois da partida do pai, né, do pai Rubens, ele continua sendo muito atual, né? sim, A gente encontra coisas lá, se você parar, eu já li um livro há 10 anos atrás, se eu for ler novamente, ele se torna atual, os medos, as angústias das pessoas são as mesmas, essa busca pelo conhecimento, a busca pelo sagrado continua sendo a mesma coisa, né, Zanin? A gente vê sim, muito sem isso na dúvida. consulência, né? E, assim, precisamos de mais templos, mais pessoas como você, mais pais e mães abrindo esse espaço para que pessoas venham procurar ajuda, né? Porque a gente sabe que muito mal do mundo é espiritual, né? Sim, sem Então, dúvida. de fato, isso é muito importante. E, por favor, que vocês façam uma visita lá no templo, comprem um livro, vai ajudar o templo, tudo isso é revertido para o templo, né? E ao mesmo tempo que esse é o objetivo também do Livros com Axé, sabe? O que eu pesquisei muito foi essa dificuldade de ter o acesso à divulgação, né? Então, Sim, você que fez o seu livro agora sabe o quanto foi difícil achar uma editora, publicar o seu livro. Então, o objetivo do Livros com Axé é não só eu colocar lá os livros que já li, mas mostrar a quantidade de informação boa que a gente tem e que não é divulgado e que não fica nas grandes redes de loja, né? Infelizmente existe uma dificuldade. E quando você vai numa loja procurar um livro de Umbanda, até do próprio pai Rubens, ele está lá na parte espírita. espírita, sim, eu já vi isso, é verdade. E isso me deixa triste, gente, porque não são livros espíritas, são livros de Umbanda, são livros de Candomblé. O Candomblé também tem livros maravilhosos que falam sobre toda a doutrina, não exatamente com a riqueza de detalhes, já que o Candomblé é um pouco mais reservado, mas todos os itãs, todos, sabe? E isso enche tanto o coração das pessoas, pelo feedback que eu tive das pessoas, sabe, Zani? Que Que essas legal. lives ajudam a isso, ajudam Sim, nesse momento até de que as pessoas estão dentro de casa, de pandemia e tudo mais, que isso tem levado essa, esse amor que a gente sente pela religião um pouquinho mais para a casa das pessoas, pessoas que pegaram os livros e fizeram sentaram com a família e começaram a ler os capítulos do livro juntos, todos juntos, né? Então, eu queria te agradecer imensamente, dizer eu que que... agradeço a oportunidade. Dizer... Belíssimo trabalho, parabéns. Obrigada. Continua e eu estou à disposição. E você deu uma aula aqui, as pessoas... a gente não tem tempo de abrir para perguntas, mas eu quero até deixar aqui um registro de que se você tiver perguntas, vai lá no Livros com Axé, lá nos comentários dessa live, deixa perguntas lá que eu e o Zanin vamos responder Com as suas certeza. perguntas. Se precisar de indicação ou falar um pouco mais dos outros livros, que tem uma variedade de livros aí que a gente precisa falar também, pode contar com a gente. E é isso. Zanin, te agradeço imensamente novamente. A próxima live, que é a última, vão ser os livros de magia. Então, nós vamos falar de magia divina. São poucos os livros, mas vamos tentar falar um pouco sobre esses cursos, que inclusive lá no Zanin também tem. E é isso, gente. Queria deixar um grande abraço.
Zanin quer se despedir do pessoal? Obrigado pela oportunidade, agradeço a presença de todos. Estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo, enfim. É isso, gente. Axé. Um grande Axé. abraço para vocês. Muita força e muito amor.